E aí, Abner Santana. Hoje então é domingo e vocês vão perceber porque domingo é um dos dias mais agitados para o Abner. Já são 2 horas da tarde exatamente, então estou gravando esse vídeo, vou fazer o resumo de tudo o que aconteceu essa semana e para mim essa vai ser denominada a semana da virada. Sim, depois da semana muitas coisas vão melhorar na minha vida e eu acredito nisso, depois talvez algum dia eu conte razão disso, mas vai melhorar na corrida em si, na minha vida pessoal, no meu trabalho e em quase tudo minha vida vai dar um boom. Talvez ela vai ficar muito boa, muito rápido e vai ser meio assombroso. Agora, porque eu estou dizendo isso, eu não sei. E ainda sou um cara presbiteriano, então vai ser bem engraçado. Mas vou deixar isso registrado. E eu tenho plena convicção que isso vai acontecer, porque eu tenho fé em Deus. E tem acontecido muitas coisas boas essa semana, como vocês vão perceber. Eu vou contar alguns relatos de algumas pessoas que entraram em contato comigo essa semana, que fazem parte desse momento novo, desse momento melhor. Acredito que o canal também vai melhorar muito e que muita coisa boa vai acontecer. Não por mim, mas por conta de todas as pessoas que vão acabar se envolvendo nisso. E tem sido muito interessante e tem sido um momento que eu tenho aprendido muito, estudado muito, tá? Também. Tem hora que eu falo por que eu estou estudando isso, por que eu estou lendo sobre isso, por que eu estou revendo isso, e sim, é só corrida. Tenho estudado muita corrida, é das coisas que eu mais tenho estudado na minha vida e tem sido muito bom e muito gratificante. Por quê? Porque eu tenho contribuído na vida de outras pessoas e isso tem dado resultado. Isso tem sido uma experiência única e essa troca tem gerado uma gratidão enorme no meu coração. Isso é muito bom, tanto para a pessoa que recebe quanto para mim que está entregando. Saiba disso. Depois de semana, as coisas vão melhorar muito. Essa semana já foi ótima, tá? Já foi excelente. Questão de treino. No meu trabalho, para você ter ideia, eu estou cobrindo as férias de um outro cara e eu consegui dar conta do trabalho dele e do meu de uma forma bem assombrosa, que não tive grandes impasses, graças a Deus, e foi tudo bem tranquilo. Então isso já é um bom sinal. E outras áreas também foi bem interessante essa semana. E muito porque eu mudei um pouco a minha visão, como eu já disse algumas vezes atrás, e foquei em ser um melhor cristão do que tentar ser um melhor corredor. E eu vou mostrar para vocês os treinos no Strava e vou mostrar algumas estatísticas dos treinos aqui depois no Coros. Então vamos começar pela segunda-feira, que foi uma semana tranquilinha, né? Que eu só fiz o meu recover na segunda-feira e também meu fortalecimento. Então nem vou abrir para vocês. E aí, na terça, eu não estava me sentindo, vamos dizer assim, com vontade de fazer aquele treino, no apetite de fazer aquele treino intervalado. É bem isso. E eu até encontrei meu amigo Shimana depois para a gente fazer uma brincadeira. Vou mostrar aqui para vocês. Então eu fiz o treino, só que eu não estava completamente no apetite, tá? É isso que eu quero dizer. Eu poderia fazer até 12 quilômetros nesse treino aqui do Jack Daniels. Qual era a ideia desse treino? Era fazer 4 minutos forte com 3 minutos fácil. 4 minutos forte, cara, a 3:15 deu 1,2 km. O fácil eu corri aqui o primeiro para 4:12, depois eu mantive 3:14, 3:15, 3:15, 3:15 e depois eu fiz 400 metros aqui para finalizar os 10 a 3:10. Então foi um treino legal, bem estressado. Minha frequência daqui também ficou bem alta nesse dia. É a frequência aí normalmente que eu tô vendo que eu tô correndo nesses ritmos. Vou ter que dar uma melhorada nisso. Provavelmente daqui para frente vou ter que trabalhar mais no limiar, na minha opinião, para conseguir dar uma baixada nessa minha frequência que está bem alta, na minha opinião, para esses ritmos. Eu acho que eu nunca corri 5K nessas frequências e o mais estranho é eu estar dando conta de segurar essa frequência durante todo esse tempo. A frequência, ó, como vocês podem ver, eu ainda estou conseguindo me recuperar bem aqui na parte da pausa, mas ela foi subindo toda vez progressivamente no final do tiro. Então, estou sofrendo bastante para sustentar isso. E foi difícil fazer esse treino. Tanto porque eu não estava tão motivado. É isso que eu quero dizer. Vou pegar aqui o vídeo do meu amigo Shimana, que faz triatlon. Eu acho que não está ativo o áudio. Deixa eu ativar o áudio aqui. Tem uma frase bem interessante do que eu estou falando. Deixa eu... Alienígenas também sangram. Que alienígenas também sangram. O que eu quero dizer com isso? Pode até soar meio estranho esse negócio, alienígena também sangra, alienígena também chora, alienígena também sente dor. Porque as pessoas têm a mania de me chamar de alienígena, de alien, de monstro, mas eu também tenho sentimentos, é isso que eu quero dizer. Eu também sofro.
Igual nesse dia, cara, eu estava sofrendo do início ao fim, porque eu não estava animado para fazer o treino. Eu fui e fiz por obrigação, mas o treino saiu. Então, beleza. Mas já não foi aquela maravilha, igual semana passada que eu fui na pista e falei, cara, quero fazer esse treino, estou empolgado para treinar. Não estava. Então, foi isso. E isso foi melhorando, tá? Essa semana foi melhorando. Agora que eu tô lembrando isso, na terça-feira mesmo eu tava meio, vou, não vou. Talvez seja um pouco do cansaço dos treinos, mas saiu. Então vamos para o segundo treino do dia, e nesse treino eu me senti bem mais animado por conta de uma pessoa que eu não conheço e ela me animou muito. O que essa pessoa falou foi bem engraçado. E a primeira vez que eu passei fingindo que eu não ouvi o cara, porque ele estava me chamando, e eu fingi que não estava ouvindo ele. Por quê? Esse bairro onde eu corro normalmente, que é aqui perto de casa, é um lugar meio barra pesada. Ali o crime opera, é isso que eu quero dizer. Então, eu moro aqui, normalmente dá 1 quilômetro e pouco, eu já estou nesse bairro, eu cruzo uma estradinha de terra e chego nele. Então o cara estava me chamando e ele estava numa roda de pessoas meio estranhas. Então eu fingi que não ouvi ele, continuei correndo. Eu estava com fone de ouvido, então era mais simples fingir que eu não ouvi ele e continuei correndo. Aí eu fui até lá em cima, então demorou coisa de mais uns 20 minutos, porque aqui onde eu vou é bem distante, aqui já começa chacras, é tudo estrada de terra. Voltando, esse cara foi pra frente de mim na rua e ele falou assim: Cara, você é o cara que mais corre nessa idade. Aí eu falei: Cara, o que esse maluco tá falando? Aí ele pegou e falou assim: Cara, você passa aqui todo dia, eu acho incrível. Então eu tô até meio emocionado, porque é tão legal quando você é tão constante, que você passa todo dia na frente do lugar, todo dia na frente daquela rua, e a pessoa começa a notar a sua presença. Então isso mostra a sua disciplina, a sua constância, a sua dedicação com a coisa. Imagina um cara que não conhece o Abner, que vê o cara todo dia correndo e sabe que ele é disciplinado, e ele lança que você é o cara que mais corre. Então achei muito interessante isso, e eu fiquei muito feliz por conta desse cara. Bem, acho que agora eu já consegui me controlar, então vamos continuar. Então, de alguma forma, eu estou impactando a vida desse cara. Para mim, isso é muito gratificante. E como eu já disse diversas vezes, tem pessoas ali que me conhecem de verem minha disciplina, de ver minha constância de estar todo dia correndo no mesmo lugar e às vezes de manhã e à tarde. Então a pessoa começa a notar o seu compromisso, a sua dedicação. Isso é muito legal. Isso pode ser transformador. Você está impactando uma vida sem fazer nada praticamente. Ela está vendo que existem pessoas que são dedicadas, que se dedicam ao esporte e às vezes não ganham nada com isso, mas fazem por paixão. Então isso é bem legal e eu fiquei muito feliz com essa mensagem. Talvez depois dessa mensagem que essa semana realmente engatilhou e eu fiquei empolgado para treinar e fiquei feliz com tudo que estava acontecendo. Na quarta-feira eu fiz um treino pela manhã de 10 quilômetros, correndo aí a 4,50, e aí eu corri de novo aqui no meu pedaço, como vocês podem ver. Fui até uma parte mais longa aqui da estradinha de terra. No final da tarde eu corri mais 10 quilômetros e minha mãe tem a mania de fazer essa pergunta: Foi fazer caminhada, filho? E aí eu sempre respondo: Fui fazer caminhada, mãe. Caminhei um pouquinho hoje. E aí eu fico imaginando o que será que é corrida para minha mãe, o que será que eu estou fazendo todo esse tempo? Será que eu só estou caminhando ainda? Será que eu sou tão lento assim? Eu acho super engraçado, mas aí eu vi que tem diversas pessoas que recebem os mesmos comentários dos familiares. Então é bem engraçado, depois leiam esses comentários desse dia aqui, que eu rachei o bico, foi muito interessante. Tem diversos comentários do mesmo tipo, então é algo bem comum. Talvez a caminhada para eles é a corrida mesmo. Na quinta-feira eu comecei fazendo educativos, fiz 1 quilômetro de educativos, 9 minutos. E aí depois eu estava ainda com as pernas bem cansadas do treino de terça-feira e não estava conseguindo correr tão bem o 3:35 aqui, que hoje eu recebi uma pergunta do Rafa, então vai ser engraçado eu falar aqui para ele. E o que acontece? Deixa eu pegar aqui a frequência. A minha frequência aqui também estava bem alta, mas é a frequência normalmente quando estou destreinado eu consigo correr o 3:35, que é 180 e alguma coisa. E aí, como que foi esse treino? Deixa eu pegar aqui as voltas. Eram 10 minutos a 3:35, com 2 minutos fácil. Eu consegui correr o primeiro legal, o segundo foi mais ou menos, e na metade dele, a minha perna já começou a ficar fraca, minha perna esquerda. Eu tenho a impressão que a pista está me prejudicando um pouco, porque como eu fico rodando na pista, sempre em sentido anti-horário,
e isso acaba dificultando a minha perna esquerda, que já é fraca, e aí ela sofre mais ainda por conta desse movimento mais curvo. Eu já comentei um pouquinho sobre isso essa semana. Na quinta-feira, eu senti uma grande dificuldade por conta disso. Saiu 3,35 três vezes, mas eu deveria e poderia ter corrido até 5 repetições de 10 minutos a 3,35. Eu queria fazer pelo menos 4. Mas como eu vi que na última a minha perna já estava bem esquisita e minha mecânica já tinha ido embora, eu peguei e resolvi parar só com 3 e finalizei aí os 10 quilômetros. Uma das coisas que eu tenho me preocupado bastante ultimamente é em não correr com uma mecânica ruim. Quando eu percebo que já foi embora minhas forças e eu não consigo manter uma boa mecânica, eu paro de correr. Por quê? Quando eu insistia no erro, em correr forçando, fazendo mais força do que eu deveria, era onde eu sempre me machucava ou sentia alguma dor diferente. Então eu prefiro parar o treino e fazer só o que eu precisava fazer. Foi isso. Por isso que eu disse, era o que tinha para hoje. Aceitei isso e fiz só o que tinha para hoje. Não adianta ficar insistindo muito. E aí eu desaqueci mais 10 minutos e aqui eu fiz à tarde mais 5 quilômetros. Acredito que aqui em casa, bem levinho também. Corri aqui numa parte mais plana de casa, 5,48 de média, bem tranquilo, 30 minutos. E aí na sexta, eu fiz algo bem diferente, mas eu senti o mesmo problema na minha perna, tá? Vou comentar para vocês. Eu coloquei aqui ou você controla o ritmo ou o ritmo controla você. Isso é bem simples. Se você não controla o ritmo, vai chegar um momento que o ritmo vai estar controlando você e aí você vai correr no ritmo que a corrida está te permitindo correr. Então foi um treino bem legal que eu fiz aqui nas estradinhas de terra perto de casa. Esse daqui é um percurso mais longo que eu gosto de fazer muito, mas acho que faz uns 2 meses que eu não corria ele. Então tá aqui, solzinho das 7 horas da manhã de São José do Rio Preto, né? E aí eu comecei tranquilo a 4,45, 4,32, 4,34, 4,34, 4,21. Pode ver que é um lugar onde está descendo. E na subida eu fui controlando o ritmo. Então é isso que eu quero dizer com controlar o ritmo. E aí finalizei a 4,30, tá? Foi bem encaixado, mas a partir do quilômetro 16, que já era quase voltando aqui, nessa curva mesmo aqui, lembro perfeitamente disso, a minha perna começou a ter a mesma sensação, minha perna esquerda. Eu já comecei a sentir ela fraca, estava difícil para correr. Minha frequência já ficou boa aqui também nesse dia. Tem muita subida, tá? Nesse local, são 162 metros de subida. Foi a mesma coisa, a mesma sensação. A partir do quilômetro 16, que já é um período mais longo que eu estava correndo, eu já comecei a sentir essa fraqueza e esse desequilíbrio. Parece que a minha perna direita está carregando todo o meu corpo e a perna esquerda só está ali presente naquele momento. Isso é bem complexo e acontecia bastante quando eu estava treinando para Poá, principalmente nos meus últimos treinos do final de semana, onde eu já estava bem desgastado. Então, eu tenho 2 conclusões para isso: fraqueza e falta de recuperação. Então, como a minha perna é fraca, ela não se recupera adequadamente. E aí eu começo a sentir isso. Foi uma estratégia que eu percebi isso na sexta, e aí no sábado eu já peguei e ajustei melhores as coisas. Como eu mencionei no começo do vídeo, eu tenho ajudado muitas pessoas a começarem a correr, e algumas delas até presencialmente, né? Então, no sábado pela manhã, eu ajudei uma nova pessoa a correr aí com o plano do Jack Daniels, o plano branco, e aí a gente fez o aquecimento e os intervalos, corre 1 minuto, descansa 1 minuto e depois desaquecemos aqui caminhando. Foi bem interessante, foi bem legal e provavelmente essa pessoa vai me dar um bom trabalho e eu tenho bastante coisa para aprender por conta dela, porque ela tem uma característica especial aí, vamos dizer isso. Então vai ser bem interessante e acredito que isso vai ser muito útil na minha vida também e talvez na vida de vocês depois futuramente. Pela manhã eu fiz um treino bem leve e à tarde eu estava me planejando para fazer o meu teste aí de 5K. Para quê? Eu preciso testar meu corpo e ajustar os ritmos para os próximos dias. Então agora a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil, principalmente nos treinos intervalados e no limiar, porque agora de 16,45 que eu estava usando como base, que foi um tempo que eu fiz num treino, eu vou ter que correr baseado no ritmo de 15,57. Então a coisa vai ficar mais complexa. Eu recebi diversos comentários aqui sobre esse teste, né? Eu já estou seguindo o exemplo do Jack Daniels, como essa é uma semana de competição, eu peguei para fazer esse teste de 5 quilômetros. Confesso que tem algumas coisas que eu poderia ter feito melhor, mas tem bastante a ver com esse local onde eu corri, que é a represa municipal. Até me perguntaram sobre o percurso. Eu não sei o que a pessoa estava realmente querendo com essa pergunta, eu vou ler os comentários aqui e responder, mas aqui não é um lugar muito propício para correr, principalmente rápido e principalmente no final da tarde, porque tem muita gente caminhando
e às vezes as pessoas ficam bravas e eu até fui xingado, tá? Porque eu estou correndo a 20, 18 quilômetros por hora num lugar onde as pessoas estão caminhando. Então eu comecei lá no final aqui da represa, esse daqui é o Rio Preto, tá? Que dá nome aí para minha cidade, ele começa aqui nesse fundo e aqui foi represado, que é a represa. Então eu comecei aqui, fui, o primeiro quilômetro, como vocês podem ver, eu corri a 3, exatamente, deveria ter corrido a 3,5, que era a minha ideia. Eu queria correr no formato de U, que é começar forte, estabilizar 3 quilômetros e fechar forte de novo, que é em U. Foi mais ou menos isso que eu fiz, mas poderia ter sido melhor. Essa é a minha opinião. Como você pode ver aqui no gráfico, ó, ele vai despencando do início ao fim. Por quê? Cara, tem diversas coisas acontecendo. Então, aqui no começo foi até razoável correr, porque é bem reto, só que eu já tenho uma curva aqui e uma subida. Eu vou tentar aproximar aqui para vocês verem. Aqui é uma ponte. E aqui sobe, porque passa por cima da rodovia, um viaduto. Então, aqui tem uma baita de uma subidinha aqui, ó, nesse momento. E aí vocês podem ver que meu ritmo também dá uma boa caída para 3,20, né? 3,34. Não sei se é muita caída. E aí eu desci socando a bota para tentar recuperar o ritmo, que é do outro lado aqui. E aí que eu resolvi fazer. Acho que aqui eu errei um pouco, poderia ter feito diferente. Eu resolvi entrar nessa parte da represa, mas esse pedaço aqui de trás, que aqui é o SESI de Rio Preto, está um dos SESIs, né, de Rio Preto, está reformando. Então aqui estava fechado, tem uma placa de zinco aqui fechando. Então eu tive que fazer um pouco de ajuste e aqui meu ritmo, quer ver, ó, ele dá uma bugada, ó, dá uma caída de novo, porque eu tive que correr na grama. Fiz força pra caramba aqui, tentando voltar ao ritmo, né, e tentando chegar para correr a 3,10. Fechou 3,11, beleza. E aqui eu já comecei a pegar um monte de trânsito de pessoa, foi aqui que eu fui xingado, tá? Eu peguei depois uma subidinha que tem aqui nessa parte e finalizei aí correndo 3,8, último km. Beleza. Ruim para correr. Eu já fiz um sub-15 correndo quase esse percurso e pegando a ponte, então tem algum momento que eu estava muito rápido e muito forte e muito convicto do que eu estava fazendo, subi tudo a ponte, só que eu passei aqui por trás e fui até no terceiro lago aqui. Então fui correndo direto, não fiz essa curva, continuei reto. Só que aqui também tem bastante curva para fazer, tá? Então é bem complexo. Rio Preto não tem um lugar muito plano e sem curvas para conseguir correr isso. Daqui é o lugar mais plano. E até ficou descendo aqui, mas deu 9 metros de elevação aqui no total, não ficou negativo. A coisa mais bizarra que você pode ver é a minha frequência, né? Então a parte mais difícil de correr 5K, na minha opinião, é que você rapidamente deu 25 segundos aqui, ó. Eu já estava na minha frequência alta e depois já ficou 188, 189, 190, 190, 190, 192, subindo aqui, ó, no último km 197. Estava fazendo muita força. 199, 199, 199, 200, 200, 200. Blue. Coração eu tenho, que foi o que eu respondi aqui pro Ivan, que ele perguntou, eu falei, coração tem, tá em dia, mas perna ainda não tem, falta mais perna. Papai, essa cadência é de outro planeta. Por que ele tá falando isso? Porque a cadência fica muito alta. Conforme mais rápido você tá correndo, é normal sua cadência ficar alta. Então você pode ver que aqui começou a 200, e para mim, que sou um cara alto, essa é uma cadência bem alta mesmo. Ficou na casa de 190, 188, 184, 186 e no final, que eu estava acelerando um pouco, começou a subir de novo. Cadência alta, ficou 187 aqui de média. O que acontece? A passada está alta, a cadência está alta. Vou pegar esse treino aqui no Chorus para vocês verem os dados corretamente. Treino que acontece diversas coisas. E a coisa mais bizarra que aconteceu nesse treino, que eu estava olhando, eu fui com o pod e fui com a cinta de frequência cardíaca. Veja que engraçado. O equilíbrio das minhas pernas ficou bom, ficou encaixado. Tem um momento que ficou 50%. A altura da passada, a razão da passada, e aqui você vai ver o que eu estou falando. Olha o comprimento da minha passada, é quase a minha altura, eu tenho 1,80. O primeiro quilômetro, que é o mais rápido, eu corri com uma passada de 175 centímetros, depois 170, 168, 171, 169. Aí a cadência, 192, 188, 186, 185, 189. O tempo de contato com o solo ficou mais baixo aqui no começo e depois ele deu uma estabilizada aqui no range de 170 milissegundos. E aí você começa a perceber que quanto mais rápido você está, mais fácil é ter uma cadência, uma mecânica melhor. E aí eu percebi o quê? Descansei, minha perna funcionou melhor. Nesse treino eu não tive nenhum problema com a minha perna. Também eu acho que nem dava para pensar na perna correndo nessa intensidade toda.
Então foi um treino bem difícil, aquilo ali para mim é o VO2 máximo meu. Foi bem complexo correr ontem e suportar isso. Eu queria parar de correr com 3 quilômetros, tá? Então é uma luta incessante com a sua cabeça, com você mesmo, para você conseguir correr. Vamos lá, eu vou ler os outros comentários. Estou treinando bastante repetições, não sou alto, mas a minha cadência é baixa. Semana passada fiz uma prova de 8 quilômetros a 3,48, a cadência ficou em 178 BPM. Eu senti que estava travado. Então, Craidiel, eu acho que é assim que pronuncia teu nome. Acredito que você está com uma boa cadência sim, porque se você disse que não é alto e ficou nesse range, tá excelente, não é ruim, tá? Tá muito bom. Aqui o Azaf falando monstro, obrigado. E aqui o Eric fez uma pergunta: se falta perna e sobra fôlego, qual seria o melhor ajuste? Bem, fortalecimento, como eu já disse, vou ter que trabalhar mais potência. Acredito que eu preciso fazer mais treinos específicos de potência. Eu preciso pegar e fazer uma hora esses exercícios e mostrar para vocês. Também vou conversar com a minha físio sobre essa questão de equilíbrio, já mandei mensagem para ela. E também preciso trabalhar mais treinos no limiar. Por quê? Minha frequência está muito alta, na minha opinião. Não deveria estar tão alta assim. Legal que eu estou conseguindo segurar 190. Quanto que deu aqui de média? 190, cara. É absurdo. Eu acho que eu nunca sustentei isso em 5K. Nunca. Nem quando eu corri sub 15, todas as vezes eu acho que nunca chegou tão alto assim. Então, dá para melhorar muita coisa. Então, eu estou conseguindo sustentar uma intensidade de muito sofrimento, difícil, por um longo período. Então, tem que ajustar as outras coisas para conseguir diminuir a frequência e correr melhor. E aí tem o Breno, falou, boa, Abner, o trabalho devolve os resultados, com certeza, isso daqui é resultado dos últimos meses treinando, já deu para melhorar aí mais ou menos uns 50 segundos, mais ou menos, acredito. Então é bastante coisa, bem legal. E aí tem o Alexandre, foi ele que perguntou do percurso, eu contei para você, então esse não é um percurso muito bom para correr. Provavelmente eu vou pegar um dia para correr na casa do Vitão, que é completamente isolado, é uma vicinal. Tem um pouco mais de descida, mas os 2 primeiros quilômetros são bem planos e depois acaba até subindo. Então é um lugar que tem um percurso mais variado, mas é uma linha reta. Então eu não preciso trabalhar curvas, de certo modo. É mais reto, vamos dizer assim. Tem uma curva, mas eu não sofro tanto como na represa de fazer curvas realmente fechadas. Foi isso. Fiquei muito feliz com esse treino. Foi um treino que eu fiz no final da tarde, corria 17h34 da tarde. Estava um pouquinho quente ainda, mas o que acontece na minha cidade é que é uma cidade muito úmida, tá? Por conta do rio, por conta de onde eu estou correndo, tem rio para todo lado aqui em Rio Preto. Então é isso. E agora, como eu sempre costumo dizer, nunca melhora, sempre piora. Porque eu melhorei e agora a gente tem que piorar os treinos para continuar evoluindo. Não tem outro jeito. Antes de eu fazer esse teste, eu fiz educativos, fiz 10 minutos de educativos com trotes e depois eu desaqueci mais 20 minutos, mais 4 quilômetros, tá? E aí vamos para o domingo. O domingo foi um dia bem exótico, bem diferente hoje. Fiz um pedal de 40 quilômetros. Isso mesmo, pedalei. Mas os 35 primeiros quilômetros, eu vou colocar alguns vídeos aqui depois dos meus amigos correndo. Eu puxei meus amigos aqui que estão se preparando para correr a maratona de Porto Alegre da New Balance, que é dia 28 agora de abril. Dando apoio para eles, água, auxiliando no treino, auxiliando no trânsito e sendo o apoio, né? É um dos pedais aí mais longos que eu acho que eu registro no Strava, porque quando eu disse para vocês que eu pedalava, eu nem sabia que existia Strava. Cruzou a cidade inteira aqui praticamente hoje, da represa aqui, começamos na represa e fomos até o final ali, chegando quase no final da cidade, quase em outra cidade já, vamos dizer assim. E depois voltamos. É um percurso bem plano, 97 metros de elevação, e depois eu finalizei mais 5 quilômetros pedalando sozinho ali na represa. Então foi bem legal acompanhar eles. É nesse tipo de coisa que eu também estou dizendo que eu tenho tido algumas experiências diferentes, porque eu consigo ver a dificuldade de perto de outras pessoas e entender a dificuldade daquele indivíduo. Porque tem coisas que para mim não existem, não é da minha realidade, eu não sofro daquele modo, eu não vejo aquela dificuldade daquela maneira. Mas quando eu começo a analisar pessoas e ver como é o treinamento delas, eu começo a perceber as dificuldades dessas pessoas.
O João Vitor, que é um desses que está correndo aqui, é uma das pessoas que eu estou auxiliando, que é esse aqui mais baixinho, de azul. Não estou mostrando de novo, né? Deixa eu mostrar. Esse daqui de azul, baixinho, ele é um dos caras que eu estou auxiliando bastante no treinamento. Boa parte do treinamento eu que montei para ele. Então espero que ele tenha um resultado muito bom aí em Porto Alegre. Vai ser muito legal se ele conseguir realizar o que ele quer fazer e espero que ele consiga. E vai ser muito gratificante para mim também. E aí eu ajudei o Natalino e o Marcão. O Marcão é esse sujeito aqui de vermelho, um cara muito gente boa. Eu quero pegar um dia e fazer um vídeo com ele. Se prepare para uma conversa sem pé e sem cabeça. Só que esse cara tem uma história muito marcante também para compartilhar. Espero um dia conseguir fazer isso com ele. Então foi isso, foram 35 quilômetros, eles correram aqui, posso pegar para vocês o treino do João, que aí dá para vocês terem ideia do que aconteceu. Foram 2 horas e 25, mais ou menos aqui, ó, de corrida, correndo a 4:08 de ritmo. Eles provavelmente vão tentar fazer sub 3 aí na maratona de Porto Alegre. E aí foi um treino bem progressivo até para ele, e eu acompanhei eles nesses 35 quilômetros, bem legal. Alienígena também pedala, é isso. E eu pedalo forte, tá? É até um problema eu ter bicicleta. Espero que eu não tenha bicicleta tão cedo. Se eu fosse ter uma bicicleta, eu ia querer ter uma gravel, que eu acho mais interessante para minha abordagem e eu também não me envolvo com o triatlo, assim espero. Porque eu também nem sei nadar direito. E depois de tudo isso, fui tomar café com eles e fiz mais 8 quilômetros para encerrar a semana e completar os 100 quilômetros semanais aí de corrida. Como vocês podem perceber, foi uma semana muito boa de treinamento. Uma semana que eu consegui fazer praticamente tudo o que eu precisava, apesar de eu não ter gostado muito do treino de terça, do treino de quinta, mas saiu um treino muito bom, na medida do possível e do que eu conseguia fazer naquele momento, né? Me baseando aí na minha oração que eu compartilhei essa semana, da oração da serenidade, né? Às vezes a gente tem que entender o que a gente consegue fazer, o que não consegue fazer, coragem, né? Para aceitar isso. E vamos que vamos, né? Essa semana eu já vou trabalhar com os novos ajustes, vou introduzir novos ritmos, vou ter que sofrer mais na pista, colocar meu corpo para trabalhar. Eu quero ler uma mensagem que é do Zeke Fidelis. Ele tem um outro nome, mas daqui é um apelido dele. Vou chamar ele de Fidelis. Ele é uma pessoa que está treinando com os planos aí que eu compartilhei desde a época que eu ainda não tinha criado o Magic Training. Então ele é um cara que está me acompanhando há um bom tempo, ele sempre interage comigo. E vou comentar aqui para ele, que eu nunca falei isso, mas ele me lembra muito um tio meu que eu nunca vi na vida, só por foto, que é lá do Mato Grosso. Ele tem a cara dele. Ele me mandou uma mensagem bem legal e isso é muito gratificante. Então quero compartilhar com vocês. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Consegui terminar minha primeira prova de meia maratona já com sub 2. É uma marca importante para mim porque comecei a correr há pouco tempo e também não sou tão jovem. Suas orientações no YouTube todas as vezes que entrei em contato com algumas dúvidas foram fundamentais. Muito obrigado, Abner. Que Deus te abençoe e cubra de bênçãos. Cara, para mim é tão gratificante quando vocês pedem para Deus me abençoar e toma cuidado com isso. Talvez estou sendo muito abençoado ultimamente, mas continua mandando, que tá bom. E eu fico muito feliz, isso é gratificante. O Fidelis também essa semana virou membro do canal e ele já me pediu uma outra planilha. Então o cara está empenhado, está focado. Então além dele estar treinando, além de eu estar ajudando ele está ajudando outras pessoas. Tem isso sempre em mente. Vou mostrar um pouco das planilhas que eu introduzi essa semana e também teve uma outra pessoa que entrou em contato comigo, que é o Bruno Rocha, que é um cara extremamente organizado, e se eu tivesse uma empresa, provavelmente eu contrataria ele só pelas anotações que ele me mostrou. Eu vou mostrar aqui rapidamente a planilha que o Bruno então criou. Uma planilha bem legal para iniciante de 5 e 10 quilômetros. Tem os ajustes do Abner, mas tem muita coisa que ele criou analisando o método do Jack Daniels e trabalhando a técnica de 80-20. Sim, 80% dos treinos fáceis e 20% dos treinos difíceis. Eu vou fazer alguns ajustes ainda nos treinos intervalados, mas o plano está praticamente pronto. Depois eu vou fazer alguns ajustes aqui nas descrições. Mas é um plano bem legal para quem está iniciando, porque tem bastante dias de descanso. Você não precisa correr todos os dias e é um período só. É um volume baixo, então é bem legal para você trabalhar. Características bem legais. Começa com uma semana leve e depois você vai trabalhar ritmo no limiar, ritmo fácil, ritmo de intervalo e vai ter ritmo de repetição. Então está bem variado. As semanas são semanas bem dinâmicas com volume gradual. Bem legal, acompanhe esse plano de treinamento, talvez pode ser útil para você também. Como o Fidelis é um cara que entrou em contato comigo, eu ajudei ele, a gente colocou aqui no site, ele até ficou surpreso porque eu queria colocar aqui no site, então coloquei aqui
e vai beneficiar outras pessoas assim como ele. Agora eu vou mostrar para vocês do Fidelis, eu comecei a fazer, e uma das coisas aqui do Jack Daniels que eu acho bem interessante é que tem um período de base. A fase 1 aqui, que é a base, semana de 1 a 3, são semanas idênticas. Você vai correr todo dia 30 minutos. Eu vou colocar aqui num momento para vocês entenderem que durante esses 7 dias você pode escolher um dia para fazer o seu descanso. Mas é bem simples, então você vai criar uma base sólida primeiro, e depois de 3 semanas você vai incluir um treino longo de 2 horas e meia, isso mesmo. E aí vai continuar, 2 horas e meia, 2 horas e meia. Então, as 6 primeiras semanas são bem simples, bem fáceis de fazer, porque é um período de base. Durante essa semana, eu vou começar a introduzir as demais etapas desse plano, que aí vai ter intervalado, vai ter limiar, vai ter um monte de coisa. Esse já é um plano avançado, onde você vai treinar 6 vezes na semana, um dia só de descanso, só que ainda é um treino só por dia. Então, é um método avançado, só que você consegue sustentar ele com uma certa facilidade. Já é para pessoas que estão treinando há bom tempo, porque é de meia maratona. Acredito que não tem como fazer uma boa meia maratona pensando em tempo e não concluir a distância se você não treinar nessa quantidade, não fazer um bom volume, tá? É bem difícil se você não treinar corretamente assim, beleza? Essas coisas que aconteceram essa semana, esse vídeo ficou longo, ficou quilométrico, é quase uma maratona mesmo, e ainda imagine que eu tenho que editar tudo isso. Então, nesse domingo, o que o Abner fez? Acordou 4 horas, tomou café da manhã, começou a ajudar os amigos dele a correr 35 quilômetros de bike, fez apoio, parou o trânsito, entregou água, ditou ritmo, ajudou os caras a correr, depois tomou café, depois foi correr de novo, depois fez os paranauê dele em casa, e agora está gravando esse vídeo. E depois tem que editar ele. E é daqui a pouco, lá para as 4 horas, que falta 1 hora, eu preciso ir para o ensaio do coral e depois eu preciso cantar na igreja. Caótico, é mais ou menos isso que tem acontecido no meu domingo, então o domingo é bem acelerado, tá tendo muito acesso a esse site, tá? Nos últimos 28 dias teve 12 mil visualizações o Magic Training, eu tô até pensando em trocar o nome de Magic Training para deixar só o Vivendo Corrida, porque eu não estou dando conta de manter o blog que eu queria manter, para ficar uma coisa mais concisa, vou pensar nisso melhor nas próximas semanas, também me dê sua opinião, talvez fique mais legal assim. Ah, preciso agradecer os membros, né? Semana teve novos membros chegando aí, pessoas empolgadíssimas com a corrida que estão contribuindo aí para que tudo isso aconteça. Então, como eu costumo dizer, parece que já tem mais um novo. Que legal. Então, como eu costumo dizer para vocês, vocês estão sendo beneficiados, mas estão beneficiando outras pessoas. Então, sintam isso e saibam que isso está acontecendo. Vou pegar aqui do mais antigo para o mais novo. Então, o Rafael Cordeiro, o Marcos Vinícius, o Joe Clayson, o Ivan, o seu José de Souza, o Márcio Morcelotto. Cara, eu nunca vi o Márcio Morcelotto. Márcio, deixa um comentário aí, fale comigo, sou muito grato aí para você ser membro, mas você nunca interagiu comigo. Mas eu acho isso incrível. Muito obrigado, tá? Tem o Ronaldo Souza, o Eduino Correia, o Alisson, o Zeik Fidelis, o A Cardoso, que é o meu amigo. Eita, eu gostei tanto dele, o Azaf. O nome dele é bem legal, é nome bíblico, Azaf. E agora tem o Vinícius Pause de Mate. Ele tá tirando onda, mas é o Vinícius. Beleza. Seja bem-vindo, então, Vinícius. Ele se tornou membro ontem. Então, tá crescendo bastante aí a comunidade. Saibam que vocês são muito bondosos comigo, estão beneficiando minha vida, beneficiando o canal. Tenho novos planos aí para fazer diversas coisas e melhorar tudo. E também continuar desenvolvendo mais o Magic Training e colaborando com vocês e com a vida de outras pessoas também. Tem muita gente se beneficiando com isso, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, espero que tenham aproveitado esse vídeo longo e é isso. Fui!